Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 13 e nós vamos começar a ver aqueles 3 pontos da qual a salvação é dividida, que nós falamos na aula 12, que é a regeneração, a justificação e a santificação, certo? Então hoje nós vamos abordar a questão da regeneração. Bem, antes de nós iniciarmos a aula, eu queria deixar claro que esses 3 pontos, regeneração, justificação e santificação, nós vamos dar apenas o conceito inicial, a ideia inicial, porque são 3 pontos que, se a gente for realmente aprofundar sobre o assunto e discutir o assunto, os seus pormenores, as suas interpretações, nós vamos gastar muitas aulas, né? E o nosso propósito não é isso. O nosso propósito é mostrar e que você continue os estudos. Então, a salvação, não é? Na mudança do caráter do homem, não é? Ele se torna uma nova criatura. Isso envolve 3 partes, que é, repetindo, a regeneração, a justificação e a santificação. Então, hoje, na aula 13, nós vamos ver a questão da regeneração, ok? Então, venha comigo, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Boston. Vamos lá, vamos colocar o PowerPoint aqui. Ok. Ok. Construindo um caráter cristão, é a aula número 13. Nós estamos dentro do assunto maior que chama redenção do caráter humano, e da recuperação do caráter humano é a regeneração. Então, nós escolhemos um versículo que está em 1 Pedro 1:23. E lá diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, quer dizer, não da primeira vez como nós somos gerados por pai e mãe, mas da incorruptível, vindo de Deus, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a regeneração, ela vem pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, ela é incorruptível, não há pecado. E ela permanece para sempre em nossos corações. Ok? O que é a definição, né? Vamos ver isso aí. É o seguinte: é a ação mediante o Espírito Santo, na qual ele concede uma nova vida ao pecador arrependido, que antigamente estava morto em seus delitos e pecados. A palavra grega para regeneração é paligenésia, que vem de palim, que é de novo, e genésia, que é de origem, nascimento. Não é? Então, nas Escrituras, o termo regeneração, ele aparece apenas 2 vezes. A primeira é em Mateus 19:28. Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então o Senhor Jesus diz o seguinte aqui, olha: por ocasião da regeneração de todas as coisas, foi a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. O túmulo está vazio. Né? E quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, né? E o que nós vemos, eu vou citar um exemplo aqui que é bom que vocês veem lá. Quando Estevão estava sendo apedrejado por pregar o evangelho, ele viu os céus abertos
e viu o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Não é? E então mostra que o Senhor Jesus já estava na sua posição, né, de se sentar em seu trono glorioso. Hoje, o Senhor Jesus, ele já está à destra de Deus Pai e intercede por nós. E esse seu trono glorioso, logo que ele foi assunto aos céus, vai continuar. Mesmo depois, mesmo no tempo em que ele vier à terra, né, julgar, né, a segunda vinda de Cristo, que seria na terra, né, estabelecer o milênio, e ali ele mostrar que ele é o rei que foi rejeitado por Israel e rejeitado por muitos, né, que não são de Israel, mas o rejeitaram, mas ele será o rei. Mas o seu trono continua no céu e já foi estabelecido. Ok? Vocês que me seguiram também se assentarão. Então, o que é que vocês me seguiram? Vamos parar aqui. Vocês me seguiram. Ah, isso acontece por causa da regeneração. Eu só consigo seguir a Cristo se eu sou uma pessoa regenerada. E nada mais é do que uma nova criatura. Ok? Olha Tito 3:5 que fala: não por causa de atos de justiça, por nós praticados. Paulo escrevendo né, ao seu irmão na fé, Tito. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aquele que eu disse lá em cima, é a ação imediata do Espírito Santo, na qual ele concede uma nova vida ao pecador arrependido. Então, Paulo diz isso, olha, não é por causa dos meus atos de justiça, mas sim devido à misericórdia de Deus. Devido à misericórdia de Cristo estar morrendo por nós na cruz do Calvário. Ele nos salvou. Quer dizer, como ele nos salvou? Na cruz do Calvário, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que habita em nós. Não é? Então é o seguinte, na primeira referência de Mateus 19:28, tá? Desculpa, Jesus está focando os 12 apóstolos e o local é o céu. Tá? Então ele estava falando ali com seus discípulos, que depois seriam os apóstolos, né? Tirando Judas e acrescentando Matias. A segunda referência, que está em Tito, está em foco a mudança espiritual realizada no interior agora do cristão, aquele que segue a Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o processo da regeneração. Ouvimos, entendemos, o Espírito Santo atua, nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nesse processo nós somos regenerados, feitos novas criaturas em Cristo. Ok? Então é o seguinte, a analogia usada por Jesus em sua conversa com Nicodemos mostra claramente o processo da regeneração. O que é? O novo nascimento. Então, regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. Porque no grego, o texto de João 3, de 3-5, tá, onde Jesus está ali falando com Nicodemos, né, que ele teria que nascer de novo, ser regenerado, né, ter um novo nascimento, aqui é uma questão espiritual e não física. Essa palavra remete à palavra genetanai anotem. É uma palavra grega, que significa literalmente, veja bem, literalmente. Quando eu falo literalmente, é a tradução ao pé da letra.
nascido do alto ou nascido de cima. Então, genetenai é nascer, é gerar. E anotem, é do alto, de cima. Então, é uma ação do Espírito Santo, é uma ação que vem de Deus, que é realizada em Cristo. Esta é o novo nascimento. Esta é a regeneração. Então, Jesus, na sua conversa com Nicodemos, diz a ele que é necessário nascer de novo. Mas esse nascer de novo é aquilo que eu disse, está na questão espiritual. Jesus poderia dizer, olha, você precisa nascer do alto para ver o reino de Deus. E, consequentemente, entrar nele ou ser participante do mesmo. Assim como, né, o nascimento físico. Nós entramos e passamos a fazer parte do mundo. Não é? Quando nós nascemos, o médico falou, nasceu. É um menino, é uma menina, nasceu. A partir daquele momento, nós começamos a fazer parte do mundo da qual nós vivemos. Pelo novo nascimento, pela regeneração, entramos e passamos a fazer parte do reino de Deus. Pelo nascimento físico, nós somos homens naturais, é aquilo, a questão física. Pelo nascimento do alto, que é a regeneração, nós somos espirituais e buscamos as coisas do alto. Ok? Então é o seguinte, a regeneração ou o novo nascimento, ela é instantânea. Não é um processo, é uma ação instantânea. É uma única vez realizada pelo Espírito Santo. Em João 3:8, o Senhor Jesus diz o seguinte, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. E realmente, o vento vem para cá, vem para lá. De onde que ele veio? E para onde que ele está indo? Nós sabemos a direção, mas não sabemos o final. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ok? Então, é uma coisa instantânea. O vento é uma coisa que você vive com ele a vida inteira. Desde o seu nascimento físico até a sua morte, o vento está para lá e está para cá. Aquele que nasce em Cristo é a mesma coisa. Tá? É uma coisa instantânea que vem de Deus e que não tem direção. Essa questão de eu dizer não tem direção, não é que fica para lá e para cá e não sabe o que faz, não. É porque é nascido do Espírito. Não é? Então, não existe uma questão para explicar. A explicação está em João 3:16, que é a continuação de Jesus conversando com Nicodemos. Nesse texto, Jesus compara a ação do Espírito Santo na regeneração com a do vento. Ambas são invisíveis. É aquilo que eu disse, você não consegue apalpar o vento. Você sente ele vindo e indo. Ambas são invisíveis. Não é? Tanto o vento como a ação. Mas são reais. Só podemos ver suas ações. Não é? Então, nossa, passou um furacão, quer dizer, um vento forte, né? Passou um vento, hoje o vento está forte e tal. Você não o vê. Mas você olha e vê a sua ação. A sua ação o que é? Balançou as árvores, né? Destelhou casas e tal. É a ação. Você não está vendo ele. Ele não é verde, rosa, vermelho, azul, amarelo. Não. Não é? Assim é a regeneração. Ela acontece uma única vez e é uma experiência de transformação espiritual, que acontece somente uma vez na vida.
eu não aceito o Senhor Jesus Cristo 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não, essa é uma doutrina apócrifa, falsa. Certo? Aceitamos a Jesus, somos batizados com o Espírito Santo. Imediatamente ele passa a ser, e nós passamos a ser morada dele, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, da qual dentro de nós ele vai ter e fazer diversas ações. Ok? O que a regeneração traz e produz no homem? Então, estão aí as situações, e depois você lê. Primeiro, ele nos torna filhos de Deus. Confere João 1, 12 e 13. Ele nos faz participantes da natureza divina. 2 Pedro 1 e 4. Nós passamos a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 e 16. Aqui vale uma observação. Temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, que nós pensamos nas coisas espirituais. Porque hoje, como seres humanos, ainda não transformados, não é? Em corpos gloriosos, e ainda não somos habitantes do céu, então nós não podemos pensar como Cristo pensa. E aí nós estamos falando de uma questão espiritual. Ok? Então, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós vamos seguir os mandamentos dele, os ensinamentos dele. E isso nos remete a pensarmos como ele pensava. Ok? Passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16 e 17. Deus envia o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de seu Filho, ao nosso coração. Gálatas 4 e 6. E nós somos adotados por Deus na condição de filhos adultos. Eu coloquei adultos aqui de propósito, porque é aquilo que o apóstolo diz, olha, nós temos que começar a sair um pouquinho do leite e começar a comer uma comida mais sólida, ter uma atitude de adultos cristãos. Não dá para ficar no leite durante 10, 20, 30 anos da vida cristã. Não. O início, com certeza, o início é um aprendizado. A regeneração aconteceu e ali começa o aprendizado. Mas ao passar do tempo, como é com o homem físico, que ao passar do tempo ele vai ganhando idade e ele vai deixando o leite materno, ele vai acrescentando a sopinha, depois a comida sólida, e aí quando ele chega na fase adulta, ele já tem uma robustez devido à sua alimentação. Isso falando do homem físico, o homem espiritual a mesma coisa. Ele começa aprendendo as coisas de Deus, entendendo como que é, né? Porque ele tem a mente de Cristo, e ao passar dos anos, isso vai se fortalecendo. Ele vai se tornando um cristão sólido na palavra de Deus. Um cristão que conhece a palavra de Deus. Ok? O homem regenerado está preparado, porque ele tem o Espírito Santo nele, para viver com e para Deus. Este que foi regenerado, né? Esse homem regenerado, ele precisa crescer espiritualmente. Foi o que eu disse no versículo passado, né? Na condição de filhos adultos. O novo nascimento, que é, né, uma outra palavra que às vezes é do jargão cristão, é a conversão, né? A ele se converteu. É a mesma coisa, usando esse cristianês, né, que a gente usa, é a mesma coisa que regeneração, é a mesma coisa que novo nascimento, né? Então,
esse novo nascimento é apenas o início de uma nova vida que vai se desenvolver com a santificação, que é um dos pontos que envolve a salvação e que nós vamos estudar mais à frente, ok? Então, a próxima aula, nós vamos verificar o assunto justificação, ok? Então, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que sobre ti repouse a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.